Olá, sejam todos bem-vindos à sétima aula do curso Estoicismo, a vontade da razão. Nessa aula a gente vai ver sobre as virtudes estoicas. Na última, a gente viu sobre o Marco Aurélio e as suas meditações. E agora a gente vai entrar mais para a parte prática do estoicismo. Eu dividi esse curso onde a primeira parte do curso, para a gente fazer um apanhado histórico, para a gente compreender, para a gente se situar, para a gente situar o estoicismo nesse contexto histórico-filosófico, desde o seu surgimento na Grécia com Zenão, o Cleantes, o Crísipo, depois a entrada do estoicismo em Roma, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Agora, eu quero dedicar as próximas aulas a fazer um desdobramento prático do estoicismo. E é por isso que aqui, para essa aula 7, eu trouxe para falar para vocês as 4 virtudes estoicas, as 4 grandes virtudes estoicas, que são consideradas aí as 4 virtudes cardeais do estoicismo, que é a coragem, a justiça, o autocontrole ou a temperança e a sabedoria. Autocontrole ou temperança, eu trouxe, vou me referir a essa terceira virtude como autocontrole, mas também pode ser caracterizada como temperança. Então, a coragem, a justiça, o autocontrole e a sabedoria. Tá? São essas aí as 4 virtudes cardeais do estoicismo, que são esses valores mais essenciais da filosofia estoica. O Marco Aurélio, inclusive, ele escreveu: tu deves encontrar, foi a própria citação do Marco Aurélio, tu deves encontrar algo melhor do que justiça, verdade, autocontrole, coragem. Deve ser algo realmente extraordinário. Está nas meditações do Marco Aurélio. E olha que a gente está falando, gente, de quase 20 séculos atrás. A gente não está falando de uma filosofia de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. A gente está falando de quase 2 milênios atrás. A gente descobriu muita coisa desde então, tá? Mas filosofando mesmo agora, muita coisa, tecnologia surgiu, automóveis, computador, internet, celular, cura de doenças, até então inimagináveis, que até então antes doenças que eram sentenças de morte, hoje são curadas com comprimidos, antibióticos. Mas é aquela questão, será que a gente realmente encontrou algo melhor? Passando nessa linha do tempo aí, de quase 20 séculos para cá, a mudança, obviamente, no quesito, no fator social, tecnológico, lógico, isso é inegável e é impossível até mensurar o que mudou na nossa vida, vamos dizer assim, de 20 séculos para cá. De um século para cá já mudou muita coisa, muita, imagina de 20. Mas aquela pergunta, aquela questão que fica, será que a gente realmente encontrou algo melhor? Melhor assim, como que a gente pode ser mais corajoso? O
que é coragem? A coragem estoica, que eu vou falar, que vai ser o primeiro tópico, não se resume única e exclusivamente no sentido da coragem do modo, principalmente, vamos dizer, vamos dar um exemplo, a coragem militar, né, muito comum nas épocas, principalmente do Marco Aurélio, né, do Império, mas não essa coragem. A gente não está falando nesse sentido da coragem como a primeira virtude cardeal estoica. Não a coragem de pegar uma espada e ir para a guerra, pegar uma espada e ir para a primeira linha de batalha. A gente não está falando disso. Até porque isso se resume apenas aos soldados, aos guerreiros. Mas a coragem no estoicismo está na coragem de viver. Você realmente tem coragem de viver? É essa coragem que o estoicismo coloca na nossa vida. Tá? Não a coragem de enfrentar feras com uma faca, né? Matar um leão, ou lutar uma guerra. Não essa coragem. Mas a gente está falando da coragem na vida. O estoicismo, melhor dizendo, a coragem de viver. Você tem coragem de viver? Por exemplo, se você leu algum romance, por exemplo, algum romance sombrio, que corta o âmago da vida e o que todos devemos fazer para viver uma vida digna de ser vivida, você saberá que o mundo exige, ou ao menos quer saber, se a gente tem coragem de ter uma vida digna de ser vivida. Coragem de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Isso não é vamos dizer, uma marca registrada dos estoicos. Várias outras filosofias tratam desse tema. Há muitas filosofias. Sócrates já falava disso, que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Mas a questão que os estoicos colocam, no sentido da coragem, é: você realmente tem coragem de viver a sua vida? Coragem de mudar? Coragem de aceitar? Porque à medida em que eu citei no início, né, que as coisas foram evoluindo, materialmente falando, notavelmente, né, de milênios, séculos para cá, né, a tecnologia, o conforto, enfim, eu usar uma aula inteira para numerar as coisas que a humanidade avançou. Só que mais do que nunca é necessário, faz-se necessário, até eu diria, mais do que antes, ter coragem. Coragem tanto para mudar quanto para aceitar. É inclusive um ponto que dizem, né, que é o principal motivo de que a filosofia nunca morrerá, de que a filosofia sempre estará viva, independentemente de como a humanidade avance e de quão tecnológico ela pode avançar. A filosofia sempre vai permanecer viva, porque nós continuaremos sendo humanos. Demasiados humanos, né, como já indagaria Nietzsche. Nós, anatomicamente falando, não mudamos absolutamente nada para uma pessoa na época do Sócrates, por exemplo, quase 2.500 anos atrás. Né? Anatomicamente falando, a gente é exatamente o mesmo. Mesmo, tudo. Nossa evolução, né, darwinista, vamos dizer assim, né, tal como espécie, deu-se há milhões de anos. Mas vamos pegar aí 2.500 anos atrás, época de Sócrates, vai.
eu vou até um pouco atrás. O que o humano mudou? Fisiologicamente, anatomicamente e até mentalmente, nada. Poxa, Lucas, mentalmente nada? Sim. E eu vou explicar o porquê. Tá? Por mais que o avanço que a neurociência é avanço assim, inegável, com toda certeza, mas mentalmente no sentido filosófico, no sentido de raciocinar. A nossa capacidade intelectual não mudou. Da mesma forma de como antigamente aprendia-se, a gente aprende hoje. Modos e maneiras pedagógicas mudam, com certeza. Para melhor? Sim. Talvez sim, não sei. Mas sim, no sentido geral? Sim. Mas a capacidade que um ser humano tinha de escrever um livro, ter um diálogo, pensar sobre a vida, sobre um amor, é a mesma na época de Sócrates e hoje. Tá? Os estoicos, eles podem ter formulado isso, no sentido da coragem, como a primeira virtude, tá? Relembrando, 4 virtudes cardeais do estoicismo, tá? 4 virtudes cardeais do estoicismo. Como assim virtudes cardeais? As principais virtudes do estoicismo: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Tá? Só para recapitular. Falando da coragem, os estoicos, o Sêneca, que a gente viu nas outras aulas, ele diria que, né, nas próprias palavras do Sêneca, né, na sua obra, ele disse que ele teve pena de pessoas que nunca experimentaram um infortúnio. Né? Ele disse, que pena que eu tenho, eu sinto muita, eu não sinto dó e pena de ninguém, mas eu sinto dó e pena daquelas pessoas que nunca experimentaram o infortúnio. Aquele que nunca experimentou a dor, a mazela, tá? De quem ele faz até uma questão nos seus escritos, o Sêneca. O quão miserável é a vida de alguém que passou, né? O quão miserável é alguém que passou a vida inteira sem ter um oponente. É para se refletir. O Sêneca já dizia isso. Né? Tu passaste a vida toda sem ter um oponente. Disse ele que ninguém pode saber do que tu é capaz. Nem você mesmo, nem tu mesmo. Nas palavras do próprio Sêneca. Tá? Então, o mundo quer saber em que categoria o colocar. Né? Vamos dizer assim. E é por isso que, ocasionalmente, envia situações difíceis do seu jeito. Tá? Então, a gente não deve pensar nessas situações difíceis que ocasionalmente a vida nos presenteia, né? A gente não deve pensar como um inconveniente ou até como uma tragédia. Não, não é isso que o estoicismo ensina, tá? Mas sim como oportunidades, como perguntas para as respostas. Tá? Então é isso que talvez seja um néctar aí que melhor expressa a primeira virtude estoica da coragem. Tá? Porque é muito fácil
a gente cair, a gente ir ao chão com as adversidades da vida. Humanamente, psicologicamente, humanamente, é a coisa mais fácil que tem. A gente cair, a gente se entregar, né? A gente ir ao chão e à lona, né? Como diz o ditado, frente às adversidades, aos inconvenientes da vida. É muito fácil. Não requer coragem alguma. O que requer coragem é a gente olhar essa adversidade, esse infortúnio, e não encará-lo como uma tragédia, mas sim como uma oportunidade. Isso sim requer coragem. Isso sim requer sabedoria. Olhar esses infortúnios da vida como perguntas para respostas. Eu sou corajoso? Faz essa pergunta agora para você. Para um pouquinho. Se for necessário, até pausa o vídeo um pouco e pergunta: será que eu realmente sou corajoso? Tá? Eu vou enfrentar esse problema, os problemas que a vida coloca no meu caminho? Ou eu vou fugir dele? Fugir é muito fácil. Muito fácil. O que requer coragem é enfrentar. Né? Se você fala, poxa, fazendo uma analogia militar, né? O soldado que foge do inimigo, quando vê o pelotão inimigo se aproximando, é o soldado covarde. Por quê? Porque é muito fácil fugir. Esqueci o nome da palavra, do termo. Enfim, pegando. Fugir de uma guerra. Não é deserdar. Se alguém lembrar aqui, me fala. Mas enfim, é muito fácil fugir de uma guerra, de um conflito, de uma batalha. Fácil demais. Virar as costas e correr. Esse é o covarde. Mas o que é o corajoso? Desertar. Eu ia falar deserdar. Não, deserdar é tirar a herança. Né? Desertar, um desertor. É muito fácil ser um desertor. É fácil você pegar, virar as costas e correr. Quando você vê o pelotão inimigo se aproximando, você pegar e correr. É muito fácil. O que requer coragem? O que requer coragem é enfrentar. Isso requer coragem. Você pegar e falar, eu vou enfrentar. Poxa, mas o inimigo está vindo com um pelotão 30 vezes maior. Dane-se. Eu vou enfrentar com a minha vida. Mas eu vou enfrentar. Isso é a coragem. Nós não somos militares, nós não estamos na guerra. Ainda bem. Mas nós estamos no combate. No bom combate. No combate da vida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai virar as costas para os infortúnios, correr, ou a gente vai enfrentar? É essa lição que eu quero que vocês extraiam da primeira virtude estoica, da coragem. Enfrentar. Independentemente do problema que apareça na nossa frente. Independentemente do problema. Do quão grande ele é, ou melhor, ou do quão grande ele parece ser. A partir do momento em que a gente se colocar maior do que esses problemas, eles não serão grandes. Pelo contrário, eles ficarão pequenininhos. Se a gente fugir, aí sim eles vão crescer. Eles vão ficar gigantescos. Só que se a gente pegar, parar e eu vou enfrentar, aí eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tá? Então é essa lição que eu quero que vocês extraiam da primeira virtude cardeal estoica, a coragem. Tá bom? Vamos falar agora da justiça. Tá bom? A justiça.
Sócrates já se perguntava nas ruas de Atenas, para quem via à frente, o que é a justiça? E ninguém sabia responder. Até os mais estudados, filósofos, inclusive, letrados, quando se comparados a uma questão tão básica, tão simples, o que é a justiça? Eles não sabiam responder. E você, sabe responder o que é a justiça? Se você está andando na rua e aparece um Sócrates aí, opa, tem um minutinho? O que é a justiça? Até, pode ser um advogado que tem uma formação teórica, né, a respeito da questão da justiça, tudo mais, mas ainda assim é difícil a gente falar o que é a justiça, né? Então, assim, no sentido estoico, quando a gente fala na justiça, tá? Principalmente a gente está falando do equilíbrio. A justiça no estoicismo é o equilíbrio. Não só no estoicismo, mas qual que é o símbolo da justiça? Uma balança, né? É o símbolo da justiça, uma balança. No que é baseado uma balança? No equilíbrio, né? Então esse é o principal, eu diria que não o principal fator da justiça. Porque os estoicos, eles não trabalharam a justiça de um modo teórico, né, no sentido das leis, mas sim a justiça moral. Tá? A justiça, nas palavras do próprio Marco Aurélio, nas suas meditações, que é a virtude fonte de todas as outras virtudes. O Marco Aurélio, nas palavras do próprio Marco Aurélio, quando falando sobre a justiça, ele falava que é uma virtude mãe, né, fonte de todas as outras virtudes. Porque, acima de tudo, a justiça, ela não está no tribunal, ela não está no fórum, enfim. A justiça, ela está dentro de nós. Por quê? Conhece aquele ditado? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Nós não temos conceitos de justiça em nós, na nossa filosofia, porque existem os tribunais, os juízes, os fóruns, que é uma palavra romana, né? Mas sim, os tribunais, os juízes e os fóruns existem porque nós humanos temos esse conceito de justiça. Tá? Então, no estoicismo, um estoico, ele vê o mundo claramente, tá? Mas assim, também ele vê claramente o que o mundo pode ser. Tá? Então, eles são corajosos e estratégicos, vamos dizer, o suficiente para ajudar a tornar realidade. Então, é esse o senso da justiça no estoicismo. Tá? Os estoicos, ao longo aí da história, eles têm pressionado e defendido a justiça, muitas vezes em grande risco pessoal. E com grande coragem, né, defendendo a justiça. A fim de fazer o quê? Fazer grandes coisas e defender as pessoas, defender as ideias. Então, quando a gente fala de justiça no estoicismo, a gente está falando da liberdade. A gente está falando do equilíbrio. Tá? Segunda virtude cardeal do estoicismo, a justiça. Vamos falar agora sobre a terceira, que é o autocontrole, ou a temperança. Né? O autocontrole. São 4 essas virtudes.
O terceiro, não necessariamente em ordem, tá? Essa ordem foi eu que... mas o autocontrole, a temperança, diz respeito a quê? Como assim? O que é autocontrole? Bem, naturalmente, a vida não é tão simples a ponto de dizer que a coragem é o que importa, ou a justiça é o que importa. Isso é o que importa e pronto, acabou. Não. A vida ela não é tão simples assim. Embora todos admitam, tá, que a coragem é essencial, principalmente os estoicos, a gente também está ciente das pessoas cuja bravura se transforma em imprudência. Existem casos onde a bravura pode se transformar em imprudência. Então, por isso que quando eu ressaltei da coragem, eu não estou... É importante a gente identificar essa linha tênue. Então, se a coragem, a bravura, transcender os limites da temperança, aí está a terceira virtude, se a coragem exacerbar os limites, tá, e tornar-se uma imprudência, ela se torna uma falha. Ela se torna uma falha. Então ela pode colocar em perigo a gente, outras pessoas. Aí que está a importância do autocontrole como um medidor. Lógico, na filosofia nada é exato. A filosofia não é uma ciência exata. Não existe uma régua medidora da coragem até onde... Não, até aqui é coragem. Passou daqui, né, passou desse... Até tal ponto é coragem. É virtude. Só que se eu passar daqui, aí já é imprudência. Não existe uma régua medidora. Talvez isso seja a maior delícia da vida, que é caber a nós identificarmos. Não é uma regra clara. Cabe única e exclusivamente a nós identificarmos linhas tênues. A vida, ela é composta de inúmeras linhas tênues, né? Por isso, até que ponto vou dar um exemplo. Eu ser amoroso com a minha noiva, com a minha esposa, por exemplo, com a minha esposa, minha namorada, enfim, para quem está assistindo, com o namorado, noivo, noiva, enfim. Até que ponto eu sei a linha que divide eu ser amoroso com a minha noiva, com a minha namorada, com a minha esposa, de eu ser pegajoso. Qual que é a linha tênue que divide? Você ser atencioso, carinhoso, amoroso, com você ser aquela pessoa chiclete, aquela pessoa grudenta, aquela pessoa chata. O que divide? Qual é a linha? Não existe uma divisão certa. A divisão, ela é, como Aristóteles já dizia, metafísica. Como assim metafísica? Não no sentido que transcende a especulação lógica. O próprio Aristóteles, ele usou a coragem, como a gente citou a coragem, ele usou a coragem como um exemplo principal numa metáfora, que foi a metáfora do ouro, que o Aristóteles citou. Ou então chamada doutrina do meio termo.
essencial para a gente entender aqui essa virtude da temperança, do autoconhecimento, tá? Do meio termo. Da identificação de extremidades desses espectros. Tá? Então ele fala que a covardia é uma deficiência da coragem. Por outro lado, muita coragem é imprudência. Tá? Então, o que era necessário é que a gente solicitasse a nós mesmos uma média de ouro, uma medida de ouro, uma média áurea. O que é essa média de ouro? É a quantidade certa, é o equilíbrio. Por isso que elas estão interligadas. Tá? Falei da coragem, como a primeira virtude. A justiça, o conceito do equilíbrio, o exemplo da balança, o símbolo da justiça é a balança, é o equilíbrio. E o autocontrole, a temperança, nada mais é do que o equilíbrio, do meio termo aristotélico, que ele mesmo citou. A média áurea, a média de ouro. Não saber até que ponto separa coragem com imprudência. Até que ponto separa eu ser um cara legal, sociável, com eu ser um cara chato? Até que ponto separa eu ser uma pessoa carinhosa e amorosa com a minha parceira, de eu ser um cara grudento, chicletes? Não existe uma lógica. Então é isso que o Aristóteles quis dizer quando ele fala da média de ouro, do meio termo. Tá? A moderação é uma virtude estoica importantíssima, tanto que faz parte aí das 4 virtudes cardeais, das 4 principais. Tá? Moderação, ou autocontrole, temperança. Tá? Fazer a coisa certa, na quantidade certa e de maneira certa. Tá bom? Então é isso que vai nos separar. É isso que o estoicismo quer dizer. Tá? Excelência não é um ato, mas um hábito. Tá? Ninguém nasce excelente em nada, tampouco em viver, que a única coisa que a gente nasce sabendo fazer é viver. Viver no sentido natural, né? Respirar. Mas ninguém nasce. Sartre já, né? Mais de 2 milênios depois viria a debater, discutir sobre isso, né? Mas a excelência não é um ato, mas é um hábito. Tá? O Epiteto, mais tarde, né, diria da capacidade. A capacidade é confirmada e cresce em suas ações correspondentes. Tá bom? E, por fim, para finalizar, tá, eu queria falar sobre a sabedoria, que é a 4ª e última virtude cardeal do estoicismo, que é a sabedoria. Coragem, temperança, né, autocontrole, justiça, essas são as virtudes críticas da vida. Mas que situações exigem coragem? Quais situações exigem coragem? Qual é a medida certa? Qual é a medida certa? Qual que é a coisa certa? Então é aqui que a virtude final e essencial entra. A sabedoria né? As outras podem ser colocadas independente da ordem, tá? A temperança, a justiça, a coragem, mas a sabedoria é a virtude final.
das 4 virtudes estoicas. Tá? Por quê? Porque ela é a mais essencial. O saber, o aprendizado, a experiência necessária para navegar no mundo. Ou seja, a virtude necessária para identificar as outras 3 virtudes e identificar as situações nas quais eu vou aplicar as outras 3 virtudes. Entenderam? Aí que é essencial a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é o combustível das outras 3. Não adianta nada eu ser um homem corajoso, eu ser justo, eu ter temperança, eu seja uma pessoa de autocontrole, uma pessoa que pratica a justiça, uma pessoa que exalta a coragem, se eu não sou sábio, se eu não tenho a sabedoria para identificar aonde e quando e por que aplicar as outras virtudes. Entenderam? De nada adianta. Então aí que entra a sabedoria. Tá? Novamente, para os estoicos, para você ser um sábio, você não precisa ser, talvez, né, o próprio senso comum, quando a gente... Eu vou perguntar para você agora, você que está assistindo essa aula. Imagina um sábio. Fecha o olho e imagina um sábio. Eu estou te perguntando agora. Fecha o olho e imagina um sábio. Fechou? Imaginou? Ok. Muito provavelmente, o que veio à sua cabeça foi um velhinho, chinesinho, né? O estereótipo de sábio, né? Um oriental, talvez com bigodinho, velho, numa montanha ou num lugar isolado. Esse é o estereótipo do sábio. Mas o sábio para o estoicismo não precisa ser esse estereótipo do sábio, né, do mago, do mestre. Não, eu, você, ele, ela, fulano, ciclano, todos nós podemos ser sábios. Podemos e devemos para o estoicismo. Porque para o estoicismo, essa virtude cardial da sabedoria, ela está sim ao alcance de todos. Ela está no alcance de todo mundo, a sabedoria. Não é necessário a gente transcender para ser uma pessoa, um sábio. Não! Tá? Basta termos essa capacidade de identificarmos as coisas para saber o que melhor devemos fazer. Todo mundo é dotado de uma sabedoria interna. Tá? Basta a gente exercitá-la. A gente tirá-la, colocar para fora. Por quê? Porque a vida, meu amigo, a vida, ela exige de nós sabedoria o tempo todo. Assim como ela exige da gente coragem o tempo todo, justiça o tempo todo, autocontrole o tempo todo. Mais do que tudo isso, a vida, ela exige e cobra de nós sabedoria para a gente saber identificar aonde aplicar todas as outras virtudes. Não essas 3 principais, mas qualquer outra. Qualquer outra virtude. Então é isso que a sabedoria do estoicismo traz para quem o estuda, para quem o pratica. Identificar. Poxa, eu sei uma coisa que eu preciso, né, falar, mas não, peraí, qual é a hora certa de falar? Né? Qual é a hora certa de falar? Qual é a hora certa de agir? Qual é a hora certa de fazer algo ou não fazer algo, que também é sabedoria? Tá bom? Então, novamente, recapitulando, para a gente finalizar, essas 4 virtudes estoicas. Coragem,
justiça, autocontrole e, por fim, sabedoria, que é a fonte das outras três. Tá bom, pessoal? Isso é o que a gente, o que a gente chama das 4 virtudes cardeais do estoicismo. Tá? Eu preparei nas próximas aulas um estudo onde a gente vai identificar, com base nessas, outras virtudes do estoicismo e aonde que a gente pode e deve aplicá-las na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a quem assistiu até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!